Fala pessoal, eu sou o Ronaldo Aoki, bem-vindos ao Bizu BJJ Flix. Toda semana estarei aqui com vocês para passar algumas dicas importantíssimas sobre a arte suave. Antes de passar o bizu de hoje, eu já vou pedir para você que está assistindo esse vídeo para curtir esse vídeo e também se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber sempre novos bizus. O que um psiquiatra americano tem a ver com o seu aprendizado no jiu-jitsu? O bizu de hoje é sobre comportamento humano. Os seres humanos aprendem de formas distintas. Cada um tem sua forma de estudar e de absorver o conteúdo. Foi pensando nesse comportamento humano que o psiquiatra americano William Glasser criou uma teoria de aprendizagem. E baseado nessa teoria, ele criou a pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Baseado em seus estudos sobre comportamento humano, William Glasser dividiu em uma forma de pirâmide vários níveis de retenção de conhecimento, baseado em cada tipo de atividade educacional proposta. Glasser afirma em sua teoria que quando você faz uma leitura de algo, você tem uma retenção de 10% do que você está lendo. Dentro dessa estrutura, logo em seguida, quando você escuta alguma informação, você tem uma retenção de 20%. Quando você vê algo, você tende a aprender e reter o conhecimento de 30% daquela informação. Se você vê e escuta aquela informação, você tem uma retenção maior, você tem uma retenção de 50%. Se você pega essa informação, você conversa, debate, reproduz, você tem um aprendizado ainda maior, com 70% de retenção. Se você pegar todas essas informações que você leu, que você escutou, que você viu, e você praticar, você vai ter uma retenção de 80%. Agora, no maior nível de aprendizagem, de retenção de conhecimento, está a prática do ensino. Quando você pega aquela informação e ensina para uma outra pessoa, você tende a aprender 95% daquela informação. Mas o que isso tem a ver com o nosso jiu-jitsu? Se a gente fizer uma analogia e pegar essas informações e transpor isso para o nosso mundo de aprendizagem, né, a gente pode imaginar que a gente tem várias dessas fases dentro de um treino de jiu-jitsu. Por exemplo, quando um professor ele vai passar uma posição, ele está mostrando para você e está falando também. Então, onde você estaria na pirâmide? Você estaria no quarto nível. Você está vendo a posição e está escutando o professor também falar aquela posição. Só que isso não basta para você aprender. Se você imaginar que essa informação é só o seu cérebro que está entendendo, é uma coisa. Agora, a gente tem que passar para uma outra fase, que é a fase comum no jiu-jitsu, que depois que o professor ensina a posição, você vai praticar essa posição com o seu colega. Essa prática da posição, essa repetição, é quando você vai colocar os movimentos em prática com o seu corpo. Uma coisa é você entender na sua cabeça, o seu cérebro entendeu, mas agora você está mandando os comandos do cérebro para o corpo. E essa fase ela é muito importante, ela tem que ser respeitada, porque é aí que você vai criar o reflexo condicionado de todas as posições. Uma outra fase que a gente pode julgar aí com uma subfase dessa seguinte, seria a prática da posição na luta, né? Porque uma coisa é você fazer com um colega ajudando você, outra coisa é você fazer com um colega resistindo à posição. Então imagina, você passou pela primeira fase, que você viu, que você escutou, depois você foi para uma segunda fase, onde você foi praticar a posição, depois você foi para uma terceira fase, que é onde o colega não deixa você fazer ou resiste na posição. Durante o específico, por exemplo, os treinos específicos são usados muito para isso, para colocar você numa posição, sempre no treino, para você ter a oportunidade de treinar defesas e ataques ou contra-ataques daquela posição. Quarto nível, o nível mais alto, entra aí os instrutores, os professores, porque é o ensino da técnica. Então, quando você se vê obrigado a ensinar a técnica, você se vê obrigado a entender melhor as posições. Com isso, você aprende ainda mais. Por exemplo, nas minhas aulas, eu costumo colocar um aluno para ensinar o outro aluno. Isso faz com que o aluno perceba muitas vezes que ele não sabe a posição. Às vezes ele sabe fazer no treino, mas quando ele vai ensinar, ele percebe que ele não sabe todos os detalhes. Ele percebe que não sabe o porquê de cada detalhe das posições. Então isso faz com que ele busque o conhecimento com o professor para poder passar para o colega essa informação adiante. Então se você imaginar que no jiu-jitsu a gente tem essas 4 fases, se você pular qualquer fase dessa, muito provavelmente você não vai aprender a posição corretamente e não vai conseguir fazer na luta. Por exemplo, vamos supor que o professor está explicando e você não está prestando atenção. Ou seja, você pulou a fase 1. Quando você chegar na fase 2, que é a prática da posição, você não vai conseguir. Né? Você vai, poxa, que detalhe é esse? O pé aonde? Eu esqueci. Professor, como é que é esse pé?
Isso porque na primeira fase você não prestou muito bem atenção. Bem, se você faz a primeira fase, você vê, você escuta, mas você pula a segunda fase, que é de praticar. Você não ensinou o seu corpo. Na hora da luta, dificilmente você vai conseguir fazer as posições corretamente, porque o seu corpo não está acostumado com aquele movimento, você não praticou, você não ensinou para ele. Então isso vai dificultar a execução da posição na hora da luta. Agora vamos supor que você pule a terceira fase. A terceira fase é quando você vai tentar fazer as posições na hora da luta, com o colega resistindo. E aí você nunca faz isso. Você aprendeu com o seu professor, o professor ensinou, você viu, você escutou, depois você praticou com o seu colega. Mas na hora do específico, você não fez a posição, valendo, como se diz, né? Se você não faz valendo, você nunca vai conseguir fazer na luta, porque você só aprendeu a fazer nas duas primeiras fases, e a terceira fase você pulou. A quarta fase, eu considero que é uma fase extra, uma fase bônus, né? Porque isso vai reforçar ainda mais o conteúdo caso você passe por essa fase. Muitos atletas não passam pela quarta fase de ensinar a outra pessoa, né? Eles treinam tudo, executam bem a posição, mas eles não ensinam. E às vezes isso prejudica um pouco, porque o atleta, muitas vezes, ele já tem uma percepção corporal diferente. Ele consegue fazer as posições por instinto. E fazendo por instinto, ele faz bem na luta, mas ele não vai ser capaz de ensinar essa posição para uma outra pessoa porque ele não sabe o porquê de cada coisa. Então eu pergunto a você que está assistindo esse vídeo, você cumpre todas essas fases do treinamento quando você está na sua aula de jiu-jitsu? E aí, o que você achou da teoria da aprendizagem de William Glasser? Se você gostou, compartilhe esse vídeo, acompanhe a gente, que toda semana eu vou trazer novos bizus para você.